Então, de volta ao De Coração para Coração, para mim sempre é uma alegria quando eu tenho a oportunidade de ter uma câmera na minha frente. E eu já percebi algo muito interessante que talvez você vai identificar. A gente muitas vezes tem uma impressão que, gente, hoje eu não acordei assim pra nada. Não tem aqueles dias que você acorda, você sabe, será que eu tô deprimida? Será que eu tô com depressão? O que tá acontecendo? Que gente, eu não tô pra nada hoje. Mas quando você tem compromissos, você tem um horário marcado, com uma determinada responsabilidade, muitas vezes você, em inglês, a gente fala, you put yourself together. Put yourself together. Just emenda aí os pedaços e vai lá e faz o que tem que fazer. E muitas vezes na vida a gente tem que fazer isso, você entendeu? A gente tem que put yourself together, pegar os pedacinhos e emendar e fazer o que tem que fazer. E hoje foi mais ou menos isso. Eu sempre que venho para a roça, estamos aqui de volta nesse cenário maravilhoso que para mim é um pedacinho de um paraíso que eu posso desfrutar aqui na terra e se sentir em casa. Isso é privilégio e espero que um dia eu possa ter a oportunidade de convidar pessoas para vir desfrutar também. Então, hoje foi mais ou menos assim. Eu acordei e eu estava aqui, eu já tinha marcado o horário para gravar e pensei, gente, será que eu tenho algo hoje para falar? Eu estou me sentindo assim, não sei se pressão baixa, alguma coisa quando você está assim, né? Mas de repente, quando eu me arrumo, coloco o meu cabelo e aí eu vejo a câmera, o meu coração fica assim cheio de alegria, porque eu sei que a gente não é só os nossos sentimentos. Sim, os nossos sentimentos são parte da gente, mas a essência da gente, ela está aqui dentro e ela é intacta, né? Ela não é negociada com as nossas emoções. As nossas emoções é igual um ioiô, ela vai, sobe e desce, e a gente tem momentos que de repente você está tão feliz que você conquistou algo na sua vida e de repente você olha, aquilo não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum, não tem graça nenhuma. E você fica assim, mãe, por que eu sou assim, né? Será que eu sou bipolar, né? Que hoje assim, que tem assim, às vezes de criticar, né, as pessoas, tipo assim, você quer criticar alguém, você fala, ela é uma bipolar, né? Ou então você quer justificar você, por exemplo, num relacionamento, a gente sempre vê isso. Quando um relacionamento termina, eu já acompanhei alguns casais que estão com dificuldade nos relacionamentos, e aí a pessoa joga pra gente assim, ele é um bipolar. Tipo assim, eu não tenho obrigação de aguentar ele, é um bipolar, ele faz isso porque ele é um bipolar. Ou então a pessoa, não, ela é uma bipolar. Então assim, às vezes até essa questão da bipolaridade, a pessoa nem sabe o que é uma bipolar. Sabe o que é bi, né? Dois extremos, né? O norte, sul, então tem lá em cima e aqui embaixo. E é exatamente essa questão das emoções, de repente quando você está ali no extremo up, né? E você está toda eufórica, toda feliz, toda cheia de vida, de ânimos, de ideias maravilhosas para fazer na vida. E de repente, do nada, você desce lá para o Polo Sul. Aí você fica ali, você não quer nem escutar o barulho da porta, sabe, abrindo e fechando, você não quer nada de barulho, você não quer falar com ninguém, você não quer nem que seu celular apita para nada. E tudo bem, isso é a questão da bipolaridade, tem essas duas coisas, mas assim, não seria uma razão para você criticar alguém, sabe? Ela é uma bipolar. Assim, eu estou falando esses assuntos porque são coisas que são parte da vida, sabe? Nós vivemos num momento hoje que nós não podemos criticar ninguém. Todo mundo tem uma razão para estar sentindo o que está sentindo. É uma perda irreparável, são perdas irreparáveis, assim, que eu falo bastante nos meus vídeos, né? Esse ano mesmo foi, assim, muitas bombas, assim, de pessoas do coração que estão ali, mãe, pai, as pessoas de repente, não, minha mãe faleceu, meu pai também, meu irmão também. Gente, isso pode até parecer que está tão natural, mas é um pedaço da pessoa que vai, né, de uma família que é completamente bombardeada, né, estraçalhada, vamos dizer. E hoje estou aqui para a gente falar disso, sabe, da gente ser honestos com nós mesmos. Há momentos que você tem que entender que você tem uma identidade, e essa identidade, assim, você não negocia a sua identidade, ela existe, você tem entendimento que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é amada por Deus, você é amado por Deus. Isso não vai ser assim, porque eu não estou sentindo hoje muito bem, aí você deixou de ser filho de Deus. Hoje estou me sentindo muito, muito mal, para baixo, eu estou me sentindo, sabe,
isso não vai mudar quem você é. É isso que eu queria dizer, porque olha, quando eu começo a falar, eu vejo que a real Silvia, a Silvia verdadeira, está lá dentro. Ela não é aqueles sentimentos de cansaço, aquele sentimento de tô para baixo. Ela é a Silvia que tem uma essência divina e que nós todos temos. Porque nós fomos comprados, sabe? Nós em nós mesmos, sem Deus, sem Cristo, há um versículo bíblico que fala, nós não somos nada. O homem não é nada sem Deus, nada sem a força divina. Tudo tem, sabe, uma dependência dele. Mas uma vez que você entende isso, você não vai mais, assim, depender de você mesmo. Você achar que você que tem que estar sempre bem, porque você tem que provar. A gente não tem que provar nada. Se você acorda, você não está se sentindo bem, sabe, admita isso, mas isso não vai mudar quem você é. Você continua sendo um vencedor. Você continua sendo uma pessoa que tem valor, mesmo que você está sentindo o contrário. Mesmo que, de repente, a sua memória, ela faz tipo de um filme, assim, lembrando você só das coisas ruins que você já fez. De repente, dá aquela coisa assim, gente, mas eu não valho nada, eu já pisei na bola demais. Aí você deixa as emoções, porque você pensa algo, as suas emoções, elas começam a responder aquilo que você está pensando. Você já notou isso? Começa a pensar numa coisa bem triste, você perdeu alguém, você foi traído por alguém, ou alguém te abandonou, não correspondeu aos seus sentimentos. Você começa a pensar naquilo, ruminar aquilo, o que acontece? Logo você está chorando. Você está chorando. Meu Deus, eu estou triste. Você estava pensando algo, aquilo, as suas emoções, elas afloram de acordo com aquilo que você está pensando. E isso vale em todas as áreas, sabe? Então, por isso que, assim, eu quero que esses vídeos que eu faço, sabe, de motivação, seja para você uma razão de você entender que, sabe, que todos os dias você vai tomar essa decisão de que aquele dia é o melhor dia que você tem para viver. Não importa como que está a sua mente borbulhando de preocupações, de contas que tem para pagar, mas aquele é o único dia que você tem para viver. É a única oportunidade que você tem para fazer o seu melhor. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Eu sei, depressão existe, eu sei que doenças mentais existem, cansaço mental, exaustão. Vai dando nomes aí. Hoje temos dezenas e dezenas de nomes para todo tipo de sintoma que a gente tem um nome, uma doença aí. Mas eu acho que, assim, independente se é doença ou se é só um momento, a gente tem que preservar a nossa essência. Nós temos que preservar quem nós realmente somos. E isso não pode ser trocado por nada. Você tem valor, você é especial, você é uma joia muito preciosa para Deus. E Deus entende a sua dor, ele não abre mão de você, ele sabe as suas falhas, as suas dificuldades, e ele entende que você precisa de aceitar ser amado, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar que você é amado. Mas como? Eu não fiz tanta coisa boa para ser amado, eu não faço por dom para ser valorizado. Então, nesse momento, vamos fechar essa reflexão aqui com o seu coração voltado, sabe, para onde tem esperança. Não fica assim, só lembrando do que alguém fez para você, falou de você. Ah, mas o fulano... Sabe, às vezes eu falo isso para os meus filhos, às vezes alguém fala, ah, mas e se fulano... Ah, não foi nem meus filhos, porque os meus filhos já passaram dessa fase. Eu sempre ensinei eles muito. Não vivem pelo que o fulano falou, que alguém falou de... Sabe, você tem que... É bom, tá certo para você, então não importa o que... Ah, falou, vai falar de mim. Gente... Eu tenho uma sobrinha mesmo, ah, mas se você fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Eu falei, olha, não importa. O importante é assim, o que Deus pensa de mim? O que eu penso de mim? E você preserva isso. Porque essas duas pessoas são as pessoas mais importantes da sua vida. Eu sempre falo, né, eu até tenho uma sobrinha que está ficando comigo, e ela às vezes é muito preocupada com o que as pessoas vão pensar. Não, mas eu não posso fazer, porque alguém vai me criticar. Nossa, se eu sair... Eu falei, minha filha, esquece que se vai te criticar, se vai te achar... Sabe, se a gente for ficar pensando no que as pessoas vão te elogiar ou no que as pessoas vão criticar, você vai ficar sempre de um lado para o outro, porque
sempre vai haver críticas, sempre vai haver também elogios, mas você não pode falar, eu tô feliz porque alguém me elogiou, ou eu tô triste porque alguém me criticou. Você tem que ter uma linha central, você tem que ter uma base que você está ali e essa base é firme, ela é uma rocha. E essa rocha se chama Cristo. Quando você está nessa rocha, que é Cristo, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu tudo, que Ele é o seu mestre, Ele é o seu dono. É tão bom a gente ter um dono, sabia? É tão bom aquela sensação assim, eu pertenço, eu tenho alguém que me protege. Eu sei que quando eu me casei, eu tive muita dificuldade de assumir, sabe, a identidade assim, de falar meu marido, porque eu era uma pessoa super independente, muito independente, morava já sozinha há muito tempo e não gostava muito desse negócio assim de ter que falar, eu falava que eu não queria casar, então doía para eu ter que falar meu marido, meu não sei o quê. Então eu tive muita dificuldade nessa época, nessa área. Mas eu lembro que a melhor coisa foi um dia assim que eu precisava de falar não para algumas coisas, eu precisava de sair de uma enroscada, seja de qualquer situação que eu não queria envolver. E às vezes, para não ofender, né, eu era aquela pessoa assim que às vezes não queria ofender, acabava falando sim para agradar. Aí eu falava assim, olha, eu tenho que falar com meu marido. Então, tipo assim, eu jogava para ele, né? Aí eu falava com todo gosto, meu marido. Que aí eu ia falando, olha, infelizmente, meu marido não acha que é uma boa ideia eu envolver nesse projeto, ou para eu ir e tal. Então, aí é tipo assim, eu tenho um dono, eu tenho alguém que está me protegendo. Mas o que eu quero dizer é que, fechar isso aqui assim, você saber que esse dono é esse que você realmente pode correr para ele. A hora que você não sabe o que fazer, que não tem uma saída, você tem um dono. Você fala, deixa eu falar com o meu dono. Falar com meu pai. E hoje num período que eu gastei um período nessa manhã só para ficar pensando, meditando no que eu iria falar com vocês hoje. E eu lembro que eu estava ouvindo uma música entrou e eu fui ouvir essa música. Gente, eu fiquei apaixonada na música. A música conta assim, a pessoa falando assim, que quando ela era criança, a mãe forçava ela ir para a igreja e depois a avó também forçava ela a fazer isso aqui. E a música vai desenrolando assim. E aí depois ele falou assim, mas a minha mãe um dia me disse que um dia eu não iria arrepender que ela tinha feito eu conhecer a Cristo. E hoje eu quero só falar com eles, talking to Jesus. A música é em inglês, estou tentando aqui traduzir. E agora eu estou talking to Jesus, porque a mãe estava falando com Jesus, a avó falava com Jesus. E ele aprendeu também a falar com Jesus. Aí ele, depois no final da música ele fala, e agora eu sou pai, eu tenho um filho de 15 anos. A música é toda uma história, né? Ele fala, e o meu filho vem para mim e fala dos seus problemas, dos seus desafios que ele está enfrentando. E aí um dia eu estava no meu quarto, isso é a música falando. E um dia eu estava no meu quarto e estava lá orando, falando com Deus. E o meu filho entra e sai. Não, depois eu falo com você. Ele, não, agora é o melhor momento, porque I'm talking to Jesus, eu estou falando com Jesus. E ali é a melhor coisa. Por que você não tenta fazer o mesmo? Fala para ele o que você está sentindo. Gente, essa música me tocou tanto que eu fiquei com vontade de traduzir ela e colocar minha versão nela, né? Que é bem pessoal da pessoa que escreveu a música. E era isso. Sabe, abrace o seu verdadeiro ser em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo que é filho de Deus, filho de Deus. E a Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus. Nada. O que é nada? Nada. Nada pode separar do amor de Deus. Você tem falhas? Tem. Você tem ainda vícios? Tem. Vícios terríveis que te prejudicam, que te faz mal? Tem. Mas Deus não te ama menos ou mais porque você parou o seu vício ou você ainda está no seu vício. Deus te ama do mesmo jeito. Agora, o vício, parar de conseguir romper com o vício, vai ser uma bênção para você que o próprio Espírito Santo vai te ajudar. E é na força dele, sabe? À medida que a gente desfruta dessa identidade, olha, eu não dou conta de me mudar. Eu não dou conta de parar com esse vício. Já tentei de tudo e não consigo. Mas eu continuo aqui na tua presença, porque o Senhor me ama. E eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. À medida que você fica só na presença do Senhor, deixando o amor dele emanar do céu para o seu coração, do seu coração para o dele, e aí você começa a se render, você vai ver que vícios, que problemas, que coisas que pareciam tão impossíveis, elas começam a desaparecer da sua vida sem nem você perceber. Eu lembro que eu teve um período que eu cheguei aqui na roça e tinha uma pessoa trabalhando e ele estava na hora do almoço, sentado lá debaixo de um pé de manga, e eu vi aquele trabalhador, né? Eu sempre fui muito assim atenciosa
com as pessoas. Eu não gosto de chegar e não cumprimentar, mesmo que eu não conheça, eu vou, falo tudo bem. Aí fui conversar com ele, falei, o senhor tá bem? Tá tudo bom? Como tá o almoço aí? Ele foi falar um pouco da vida dele, abriu a vida dele e se sentia que ele não merecia ser filho de Deus porque ele não conseguia parar de fumar. Aí eu falei, mas quem disse que o cigarro é o que faz você ser filho ou não ser filho de Deus? É o sangue de Jesus que te garante ser filho de Deus. É o sacrifício vivo de Jesus ali na cruz que te faz ser filho de Deus, não é? Aí eu falei, olha, se você entende que você é comprado pelo sangue precioso por um alto preço, então os vícios vai ser algo que você não vai nem lembrar depois disso. E ele creu, ele acreditou nisso. E foi tão interessante que dias depois, ou um mês, tanto depois, ele manda dar um recado para mim e fala, olha, fala para Silvinha que já tem 42 dias que eu nunca mais fumei e não sinto um pingo de vontade de fumar. E se eu passar perto de lugares que tem pessoas fumando, me dá dor de cabeça e me dá estômago ruim. E eu fiquei tão feliz porque assim ele entendeu que não é na força dele. O dia que ele aceitou que ele é amado, que ele é filho de Deus, o próprio Espírito Santo faz a obra nos nossos corações. Eu estou aqui falando com você, eu tenho ainda centenas de coisas na minha vida que precisam ser resolvidas, que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser, ser colocadas da forma que eu gostaria que ficasse. Mas eu não posso esperar eu resolver meus problemas primeiro para eu poder ajudar o próximo ou para eu me sentir será que eu sou amada ou não de Deus? Eu sou amada de Deus. Eu sou amada de Jesus. E você também é. Não precisa ficar com ciúme. Ah, ela está achando que ela é amada de Deus. Você também é. Acredita nisso. Sabe, não há competição no reino de Deus. Não há competição para Jesus. Ele tem amor suficiente para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Foi assim que o Pai falou. Deus amou o mundo inteiro. Por isso que Ele nos deu Jesus. Então abrace Jesus hoje. E deixa Ele te abraçar, deixa Ele te curar, deixa Ele te amar, deixa Ele te envolver, deixa Ele ser o seu Senhor, deixa Ele ser o seu dono, deixa Ele ser o seu tudo. E tudo vai ficar bem. Grande abraço. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Mas contendo esta cruz, morrer nela, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu
gente, eu quero através desse vídeo agradecer a minha amiga Lu, que tem me provado com as roupas tão bacanas, né? Essa blusa mesmo aqui, foi ela que me deu, achei ela tão bonita, fica assim, mais comportada, né? E eu sempre sonhava, né, que um dia assim poder, eu fico olhando essas pessoas que são patrocinadas por lojas, né, para usar suas roupas em programas. Gente, será que um dia, né, seria tão bom? E agora eu já estou começando assim, com essas amigas que são tão irmãs, tem a Sara também que tem investido também, mas eu estou aqui com essa rede e com esse suporte. Eu estou fazendo uma propaganda desse suporte, porque eu ganhei esse suporte e prometi para o Raí, né, que é um senhor que trabalha já há muitos anos lá na rua que fica perto da minha casa. Sempre passava e de repente eu via isso aqui e falei, gente, mas deve ser muito legal. Aí minha vizinha comprou um e ela ficava, falei, gente, que coisa bacana, né? E aí o que acontece? Eu acho que é muito jóia. Se você não teve ainda essa chance, a invenção é muito legal. Não tem parafuso nem nada, é tudo um encaixe. Você pode desmontar tudo, colocar dentro do porta-mala do seu carro. E você coloca onde tiver uma sombra, né? Vou falar de descanso, vou até dar uma sentadinha aqui. Olha que show. É um pouquinho baixo, mas é literalmente né, o conforto que você tem se estivesse na sua casa, em algum lugar. E para falar disso, então, se você não tem o seu suporte, eu não sei muito bem fazer propaganda, mas é muito bom, é muito prático. Eu que gosto da colina, para quem conhece os meus vídeos, sabe que eu amo a colina e lá tem algumas árvores, mas durante o dia pode ficar um pouco calor em alguns lugares. Antigamente eu colocava rede pendurada entre duas árvores lá, mas às vezes eu tinha que voltar para aqui para casa porque durante o dia ficava, né, ela ficava bem no sol. Agora com esse suporte, o que eu faço? Eu vou acompanhando a sombra. Eu posso passar o dia lá quando eu quero fazer, né, eu gosto muito de escrever, de fazer os meus pensamentos ali, pôr em dias e ficar sós também, que eu gosto muito também desses momentos de solitude. Acho que é muito importante para a vida. E às vezes a pessoa, não, gente, né, sombra fresca, como que é mesmo? Isso é coisa de preguiçoso, não sei o quê. Gente, uma rede, sombra fresca é tudo de bom. Numa vida tão corrida que a gente tem, eu tenho uma vida corrida. Eu tenho 4 filhos e ultimamente eu tenho 3 sobrinhos que estão ficando comigo lá em casa. 7 crianças, eu quase me sentia a noviça rebelde esses dias, com 7 crianças na casa. Você cansa, você fica estressada e é muito bom você, nem que seja 10 minutos do seu dia, você sentar numa rede ou sentar em algum lugar numa cadeira confortável e não se sentir culpado que você pode descansar. Não tem aquela coisa de você, não posso descansar não, porque eu não tenho esse direito de descansar, eu tenho tanta coisa para fazer, é por isso que você tem que descansar. E aí, falando de descanso, quero encerrar essa propaganda, esse momento de falatório que eu tenho, que vale a pena descansar não somente fisicamente, mas também descansar no Senhor. Porque aqueles que descansam no Senhor, sabe que está descansando em alguém que tudo pode. Você não pode, mas Ele pode. Se você descansa nele, o que é descansar nele? É falar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso pagar tudo isso, mas o Senhor tem o Senhor é o dono do ouro e da prata. A provisão virá. E você descansa no Senhor e Deus faz. Mas o meu marido nunca vai mudar. Descansa no Senhor. Entregue esse marido para Deus. Dá ele para Deus. Para que você tem que ficar carregando? Mas meus filhos estão nas drogas. Descansa no Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E se você quiser, para terminar, se você quiser isso aqui, eu vou colocar depois aí os detalhes. É o Raí e eu vou colocar o número do WhatsApp dele para você entrar lá e fazer o seu pedido. Eles entregam no seu endereço e acho que vale a pena você ter o seu suporte para a gente aí propagar essa vida de descanso.